dia 6 de julho, Jeremias de 13 a 15 e Provérbios 6. Provérbios 6. Fiador. Meu filho, se ficastes por fiador do teu próximo, se estendestes a mão a um estranho, se te ligares com palavras de teus lábios, se ficares cativo com tua própria linguagem, faze, pois, meu filho, o que eu te digo. Livra-te, pois caístes nas mãos do teu próximo. Vai, apressa-te, solicita-o com instância. Não conceda sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como gazela do caçador e como pássaro das mãos dos que armam laços. Preguiça. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantas de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar. Um pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. O perverso. É um homem perverso, um iníquo, que caminha com falsidade na boca. Pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade em seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear questões. Por isso, repentinamente virá sua ruína. De improviso, ficará irremediavelmente quebrantado. 7 coisas. 7 coisas que o Senhor odeia. Uma sétima. 7 coisas. 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma sétima que lhe é uma abominação: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr o mal, um falso testemunho que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai. Não desprezes os ensinamentos de tua mãe. Traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires, e falarão contigo ao despertartes. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz. A correção e a disciplina são os caminhos da vida. Para te preservar da mulher corrupta e da língua lisonjeira da estranha, não cobices sua formosura em teu coração. Não te deixes prender por seus olhares. Por uma meretriz, o homem se reduz a um pedaço de pão, e a mulher adúltera arrebata a vida preciosa do homem. Porventura, pode alguém esconder fogo em seu seio sem que suas vestes se inflamem? Podem caminhar sobre as brasas sem que seus pés se queimem? Assim, o que vai para junto da mulher do seu próximo não ficará impune depois de a tocar. Não se despreza o ladrão que furta para satisfazer seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério carece de senso, e por sua própria culpa que um homem assim procede. Só encontrará infâmia e ignomínia o seu opróbrio. Não se apagará, porque o marido, furioso e ciumento, não perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum, nem aceitará nada se multiplicares os presentes. Jeremias 13. Jeremias 13,
o cinto destruído. Disse-me o Senhor: vai, compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor, e com ele me cingi pela segunda vez. Assim me falou o Senhor: toma o cinto que comprastes e que trazes contigo, encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois, voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Então, nestes termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a esse cinto, sem mais serventia alguma, à semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem. Assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que construíssem meu povo, minha honra, glória e ufânia. Elas, porém, não obedeceram. Avisos e ameaças. Vai, portanto, e assim lhes fala: eis o que diz o Senhor Deus de Israel: uma vasilha é destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles: bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor: vou encher de embriaguez todos os habitantes dessa terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém, e vou quebrá-los uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Escutai, prestai ouvidos, e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus, antes que surjam as trevas, e antes que se choquem vossos pés, nos montes invadidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrima em segredo por vosso orgulho, e os olhos se fundirão em pranto, por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. As cidades do sul estão fechadas, e não há quem as abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam ao norte. Onde está o rebanho que te fora confiado? Onde os carneiros que construíram tua glória? Que dirás quando Deus te der por senhores aqueles que exercitastes contra ti? E acaso não se apossarão de ti dores quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração: por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua fala, que foram levantadas as tuas vestes, e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas que se reveste? E vós, como podeis praticar o bem, e se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei como palha que o vento do deserto arrebata. Tal é o teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor. Por que te esquecestes de mim?
confiando que é apenas mentira? Até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor os olhares tua nudez. Teus adultérios e desregramentos, a tua luxúria infame, nas colinas e nos campos. Todas as abominações eu as vi, desgraçadas de ti, Jerusalém. Por quanto tempo ainda permanecerá impura? Palavras sobre o flagelo da seca. Jeremias, capítulo 14. Eis o que diz o Senhor a Jeremias a propósito da seca. Judá está coberta de luto, e as lutas e as suas portas enlarguece o povo. A cabeça pendida para a terra, de Jerusalém se levanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram os servos à procura de água. Encaminham-se a estes as cisternas, água, porém não encontram e voltam com os recipientes vazios. Envergonhados, confundidos, cobertos as cabeças. Fende-se o solo todo, porque a chuva não rega a terra. Decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças até a corça no campo. Abandona a cria por falta de pastagem. Mantém-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais. Seus olhos perderam o brilho, pois que não há erva. Ó Senhor, se nos acusam nossas iniquidades, agi de acordo com a honra de vosso nome. São, na verdade, numerosas infidelidades, pecamos contra vós. Senhor, esperança de Israel, vós que sois meu Salvador no tempo da desgraça. Porque sois qual estrangeiro nesta terra, viajante de uma noite apenas? Porque sois como um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pode mais defender? No entanto, Senhor, permanecei entre nós, e é vosso nome que trazemos. Não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca deste povo. Compraz-se ele em vaguear, e não sabe deter os seus pés. Dele o Senhor não se agrada, lembrando-se de suas iniquidades. Castiga-o por causa de seus pecados. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedas em favor desse grupo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos, e se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações, vãs invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas em que meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas, nem fome nessa terra. Serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha a sepultar, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E tu lhes dirás: que me fundam em lágrimas os olhos, noite e dia sem descanso, porquanto de um golpe horrível foi ferida, a virgem filha de meu povo, e a sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada, e se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra. Repelistes Judá de verdade, e a vossa alma se esgotou de Sião. Por que nos feristes de mal incurável? Esperamos a salvação, nada, porém, existe de bom.
Aguardamos a era do soerguimento, mas só vamos ver o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e a iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome, não vos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória. Lembrai-vos, e não rompais o pacto que conosco firmastes. Haverá então os vãos ídolos dos pagãos. Algum que provoque a chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não. Vós sois Senhor nosso Deus, vós em quem depositamos nossa esperança, vós que todas essas coisas haveis criado. Jeremias capítulo 15. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. E se te perguntarem, para onde iremos? Tu lhe dirás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome, ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Eu lhes destinarei, oráculo do Senhor, 4 flagelos, a espada para degolá-los, os cães para arrastá-los, e as aves do céu e os animais da terra para devorá-los e destruí-los. Farei deles objeto de horror para todos o reino da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que ele fez em Jerusalém. Poema sobre Jerusalém. Quem te disse? Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem se lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor. Voltaste-me as costas. Por isso sobre ti estendi a mão para perder-te. Cansado como estou de perdoar, eu os joerei como o crivo às portas da terra. Privei de filhos o meu povo, e o deixei perecer. Seu proceder, porém, não mudou. Mais numerosas serão as viúvas do que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro em pleno meio-dia, o devastador. E sobre eles, de súbito, deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquela que deu à luz 7 filhos, pronta a entregar a alma. Antes que findasse o dia, deitou-se o sol, e de vergonha e consternação se cobriu. O que deles restar, entregarei à espada de seus inimigos. Oráculo do Senhor. Queixa do profeta. Ai de mim, ó minha mãe, que me gerastes, para tornar-te objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e, no entanto, todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Entrego gratuitamente à pilhagem teus bens e tesouros, por todos os teus pecados na terra inteira. Eu os farei passar com seus inimigos, para um país que não conheces. Porquanto inflamou-se um fogo em minhas narinas, que arderá para vos consumir. E vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me e vingar-me de meus perseguidores. Não deixes que eu pereça por vossa paciência com eles. Vede, é por vós que eu sofro ultrajes. Da parte daqueles que desprezam vossas palavras, aniquilai-os. Vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago vosso nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havíeis enchido de indignação, porque não tem fim a minha dor, e não cicatriza minha chaga rebelde ao tratamento? Ai, sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar?
Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares, ó precioso, do que é vil, serás como minha boca. Serão eles então que virão de ti, que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como o bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar. Oráculo do Senhor. Eu te arrebatarei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos.